Oi galera, tudo bem? Finalmente tá chegando o final desse ano muito louco que foi 2020. Eu já tô aqui ó, no meu climinha de Natal, com a minha tiarinha, pique Papai Noel. Mamãe Noel, né? Não sei se pra vocês tá natalino, mas pra mim tá, e é isso aí. Eu sei que pra vocês, eu sei como pra mim, 2020 foi um ano muito louco e que aconteceu muita coisa ruim. Mas a gente não pode só pensar em coisa ruim, né, pessoal? A gente também tem que pensar nas coisas boas. Então aqui no canal a gente vai fazer uma retrospectiva que vai ser de 3 vídeos e a gente vai falar sobre o que eu li, assisti na televisão ou no cinema durante esse ano, pra gente começar a pensar de que algumas coisas boas saíram de 2020, a gente não pode ser tão pessimista assim. Esse primeiro vídeo vai ser uma retrospectiva literária, então eu reuni os 5 livros que mais marcaram o meu ano e eu vou apresentar todos eles aqui pra vocês. Alguns eu cheguei a fazer resenha, outros não. Então, os que eu tiver feito resenha, tanto aqui no canal como lá na página do Instagram, eu vou deixar o link pra vocês acessarem, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like, coloca nos comentários quais foram os livros que marcaram o ano de vocês, sejam eles de forma positiva ou não. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô colocando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu ia ficar muito feliz de ter todos vocês por lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, eu vou começar esse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer um aviso. A partir desse vídeo, do vídeo de hoje, vocês vão perceber que a voz do Jonathan, do nosso Nemo, não vai mais aparecer com tanta frequência. O Jonathan, ele teve que se mudar de cidade, então ele não vai mais acompanhar as gravações ao vivo. Em algumas gravações ele vai acompanhar à distância, pelo computador, a gente conecta ali o Discord e ele aparece. Eita, fiz propaganda. E ele aparece com a vozinha dele ali, como sempre. Mas não vai ser o caso das retrospectivas. Ele até participou da gravação, mas deu um erro na gravação. E aí eu tive que apagar o vídeo, tô tendo que gravar de novo. Mas calma, gente, ele continua na equipe, a gente não terminou. Ele ainda continua aqui me ajudando nas produções das coisas. Então podem ficar tranquilos, ele só não vai aparecer mais com tanta frequência, tá? O primeiro livro que eu quero falar pra vocês, eu cheguei a fazer uma resenha aqui no canal, então eu vou deixar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem depois, tá? Esse livro, eu tive uma certa relutância de começar a ler ele. Por quê? Porque ele é uma série e eu comecei a ler ele quando eu tinha 13 anos. Então, assim, eu li essa série quando eu tinha 13 anos. Então, assim, hoje, eu, uma mulher de quase 20 anos, lendo um livro em que eu amava quando eu tinha 13, eu tava com muito medo desse livro perder a magia. Porque quando a gente tem 13 anos, a gente pensa de um jeito, quando a gente tem 20, a gente pensa de outro. E por ser ainda um romancezinho muito adolescente, eu fiquei meio... eu não quero ler porque eu gosto tanto do livro e vai perder a magia pra mim e tal. Só que aí eu insisti e eu resolvi ler, comprar ele pra ler. E esse livro é Fazendo o Meu Filme Lado B. E, cara, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Sério. Se arrependimento matasse, eu já estaria morta. Porque, gente, esse livro, meu Deus do céu, marcou muito o meu ano. Esse livro eu acho que ele marcou muito o meu ano porque eu percebi que a Paula Pimenta, ela é de verdade, ela é uma leitura para todas as idades. Quando eu tinha 13 anos, eu me enxergava na Fanny. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu me enxergava na Fanny. Eu olhava pra Fanny e falava, meu Deus, eu sofro com esses mesmos... Detalhe, a Fanny tem 16 anos no livro, eu tinha 13, eu achava que eu era bem avançadinha, eu acho que pra minha época, né? Enfim, aí eu olhava pra Fanny e falava, meu Deus, eu estou passando por esses mesmos problemas. Oh, meu Deus do céu, o que eu faço com a minha vida? E hoje eu olho pra Fanny, pro Léo e eu penso, meu Deus do céu, eu era assim. Por que eu era assim? Então, o que naquela época era eu quase me enxergar dentro de um personagem, agora é eu ver como é que eu era. Então, passou de ser uma sensação de todo romance, etc, para ser uma questão de nostalgia. E essa questão da nostalgia, ela é muito gostosa. E, gente, os livros da Paula Pimenta fazem a gente sonhar. Em vários momentos eu estava lendo e eu via pedaços da minha pré-adolescência, da minha adolescência.
E a gente consegue se enxergar nos personagens, isso é muito bom, é muito gostoso. Os livros da Paula têm essa magia, e eu acho que foi isso que fez esse livro ser um dos meus preferidos de 2020. Foi uma sensação incrível reviver esses personagens que fizeram parte da minha adolescência. E cara, de verdade, se você não leu, leia Paula Pimenta, porque não importa a sua idade, não importa se você é menino ou menina, você provavelmente vai gostar muito. É muito legal mesmo. Já o próximo livro, eu li ele bem no comecinho do ano, foi eu acho que até antes da pandemia. E eu senti o impacto no momento que eu li ele. Ele fez eu pensar muito. Mas a questão é que ele depois me fez pensar ainda mais durante o ano. Vira e mexe, as cenas desse livro passam pela minha cabeça. E eu fico pensando em tudo que aconteceu durante a pandemia, em tudo que foi exposto durante esse ano. Esse livro se chama As Anônimas, da Amy Reach. E ele basicamente vai falar sobre um grupo de jovens que tenta fazer uma revolução em uma cidade do interior dos Estados Unidos. E o que acontece nesse livro é que uma menina que estudava na mesma escola do que elas é vítima de abuso sexual por 3 meninos durante uma festa. E a gente percebe nesse livro, ela vai narrar que se um cara tem poder, nada vai atingir ele. E isso, infelizmente, é um retrato da nossa sociedade. Eu acho que eu nem preciso citar os casos em que aconteceram esse ano e que me fizeram refletir muito. Toda vez que saía um caso diferente, seja sobre violência doméstica ou sobre abuso de poder em trabalho, ou até mesmo abuso sexual em festas, esse livro voltava para minha cabeça todas as vezes. E é muito interessante porque ele também tira a gente da nossa bolha social. Ele vai mostrar como é que vários tipos de mulheres são atingidas pela luta feminista. Mas a questão é que a narrativa desse livro é um pouquinho mais explícita do que eu gostaria que ele fosse. Em alguns momentos a gente fica até horrorizado, é aquele livro que a gente lê à parte, a gente tem que fechar, dar aquela respirada e depois voltar, porque ele realmente é um livro bem forte, mas que é necessário. Tira a gente da zona de conforto, tira a gente da nossa bolha social. É um livro bastante interessante. Se você nunca leu ele, eu recomendo que você leia em 2021. É até uma sugestão de meta literária para você, que ele realmente é um livro muito bom. O próximo livro é um livro que, se não fez parte do meu 2021 e vocês foram prova, eu não sei o que aconteceu. A Holly Black, gente, ela fez parte do meu 2020, assim, mais do que qualquer outra autora. Eu fiz 3 resenhas aqui no canal sobre os livros dela, eu também vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem, se vocês não tiverem assistido uma das 3 resenhas. E, cara, é assim, a Holly Black, ela me laçou durante esse ano de uma forma que eu não sei nem explicar. Então, o livro que eu vou citar dela aqui nessa retrospectiva vai ser O Príncipe Cruel, que por mais que não tenha sido o meu livro preferido dela, foi ele que começou a me fazer amar tanto essa escritora. Como eu expliquei nos vídeos de resenha, a Holly Black ela tem uma escrita que consegue te pôr dentro da narrativa dela. Então, em vários momentos, a gente realmente vai se sentir dentro de Elfame, a gente realmente vai se sentir dentro de um mundo das fadas. E isso de um autor, ele precisa ser glorificado. Porque, gente, é muito difícil um autor realmente conseguir me colocar dentro daquele mundo. Em várias vezes a gente se sente como o narrador, como alguém que está ali assistindo. Mas quando você se sente um dos personagens, é muito gostoso e é muito legal. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ler qualquer livro da Holly Black, leia, porque, gente, é incrível. Os personagens da série do Povo do Ar, eles laçam a gente de uma forma. A gente se sente dentro do reino de Elfame. A gente se sente na pele da Judy, na pele do Cardan. E, cara, que autora. Juro.
é muito bom. Se você ainda não leu, é assim, cara, eu falo muito sobre Holly Black aqui. Se você quer se sentir por dentro dos vídeos, leia Holly Black, porque ano que vem tem mais. O penúltimo livro dessa retrospectiva, eu tive que pensar por um tempo, juro, eu fiquei uns 20 minutos refletindo se eu realmente tinha lido ele esse ano. Porque... Porque faz muito tempo, gente. Parece que dentro da pandemia teve um outro ano. E aí eu fiquei meio confusa se eu tinha ou não lido esse livro esse ano. Mas eu cheguei à conclusão que sim, eu li esse livro esse ano. E eu li antes do carnaval. Esse livro é As Quatro Rainhas Mortas. E esse livro, ele tem uma narrativa que é uma mistura. É uma mistura de A Rainha Vermelha, Divergente e Jogos Vorazes. Então ele é uma distopia fantasiosa, digamos. E ele vai se passar num reino que é dividido em quatro mini-reinos e são governados por 4 rainhas. E uma coisa acontece e as 4 rainhas acabam morrendo. Esse livro, ele me trouxe para essa questão, de volta para essa questão da distopia. Ele traz algumas metáforas sobre uma sociedade que tem recursos, mas que não está disposta a compartilhar com outros reinos, com outros países, digamos. Então, é muito interessante, é uma grande metáfora sobre a nossa sociedade. Às vezes um país descobre tal coisa, mas eles decidem vender por um preço exorbitante que as pessoas daquele país que precisa daquilo não tem dinheiro para adquirir. Então, ela faz uma metáfora sobre a nossa sociedade muito legal e que eu acho que poderia ter se desenrolado melhor. O meu único problema com esse livro é que ele é volume único. Então, toda a história vai se passar apenas nesse livro. E eu acho que a autora ela acabou perdendo, infelizmente, uma oportunidade de fazer uma série de pelo menos 3 livros contando a história desse reino. E isso é muito triste, porque eu realmente gostei muito desse livro, mas me faltou detalhes. Ele marcou muito o meu ano, porque ele me fez voltar para o gênero distópico. E distopia era uma coisa que eu gostava muito quando eu tinha 15 anos. E por mais que naquela época eu não entendesse a real intenção dos escritores em uma distopia, agora eu entendo. E esse livro me fez voltar a querer ler distopias e procurar mais distopias. Então ele marcou muito o meu ano e é um livro bem legal. Assim, não é um livro ótimo, não é um livro fantástico, mas é um livro que, se você gosta dessas questões de distopia, eu acho que vale a pena você ler. Eu acho que é uma boa experiência. E tem uma fantasia ali no meio que é bem legal. Então, eu recomendo essa leitura aqui. Agora, antes da gente ir pro último livro dessa primeira retrospectiva, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like, coloca nos comentários que livro desses que vocês leram, quais que vocês querem ler, se vocês gostaram de alguma sugestão que eu deixei aqui, e quais foram os livros que vocês leram esse ano e que te deram um pinguinho de esperança pro ano que vem. Também me segue lá nas minhas redes sociais, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, e eu vou começar a mesclar alguns conteúdos de lá com os daqui, então pra você não perder nada, já aproveita e me segue lá, tá bom? O próximo livro, que é o último desse vídeo, ele é quase que um remember. Ele é uma saga e eu li o primeiro livro dele quando eu devia ter uns 15 anos. E eu lembro que quando ele lançou, tava todo mundo falando: meu Deus, esse livro vai ser muito bom, porque esse livro tem uma crítica incrível lá fora. Eu quero muito ler, que eu não sei o quê. E quando ele lançou, eu fiquei em cima. E quando lançou, eu fiz a minha mãe no shopping comigo, porque naquela época a gente não comprava tanta coisa pela internet. Fiz minha mãe no shopping comigo só pra comprar o primeiro volume desse livro. E eu amei. Eu tô falando de A Rainha Vermelha, mais especificamente sobre Tempestade de Guerra, que é o último livro dessa saga que quando eu tinha 15 anos eu amava. A minha questão com A Rainha Vermelha é que os 2 primeiros livros eu gostei bastante, mas quando eu cheguei no terceiro, que é A Prisão do Rei, eu larguei mão da saga. A Prisão do Rei, ele infelizmente é um livro muito parado e um livro em que a protagonista é muito chata. O terceiro livro ela fica insuportavelmente chata. Então, eu simplesmente parei de ler porque eu peguei birra no personagem, porque eu sou assim.
Mas aí, como eu falei, depois que eu li As Quatro Rainhas Mortas, eu quis voltar para o mundo distópico. E Rainha Vermelha traz muito isso. A Rainha Vermelha, na verdade, é uma grande metáfora sobre um reino preconceituoso, em que as pessoas não aceitam o diferente, que para elas ser diferente é uma coisa ruim. Você ser diferente quer dizer que você não pode ter dinheiro, que você não pode ter sucesso. Então é uma grande metáfora e eu queria ler o último livro para saber o que é que aconteceu. E pra mim foi muito marcante porque foi também uma questão de nostalgia de eu estar lendo um livro que eu gostava muito quando eu tinha 15 anos, mas também foi muito marcante porque foi uma decepção que não tá escrita. O final desse livro pra mim foi assim, horrível. Ele é 700 páginas. Olha o tolete que é esse livro, gente. Pelo amor de Deus, o tolete, eu espero que esteja focando pra vocês verem o tolete que é esse livro. Ele é 700 páginas de pura enrolação. Foi, assim, 700 páginas de pura enrolação, eu não tenho mais o que falar. No final, ela poderia ter feito uma batalha super épica e ela não fez. Infelizmente, a Victoria Van Ward, ela perdeu completamente a mão nesse livro. Mas, pelo menos, me deu vontade de reler várias distopias em que eu gostava muito quando eu era jovem, tipo, jovenzinha, tipo, adolescente. Então, eu acho que valeu de alguma coisa, não é mesmo? Mas A Rainha Vermelha, se você gosta dessas críticas políticas, é um livro distópico de fantasia muito legal pra se ler. Os 2 primeiros livros, pelo menos, porque os 2 últimos é meio difícil. Pra vocês terem uma noção de como é que ela cagou no livro, depois ela lançou um 5º livro pra consertar a cagada que ela fez. Então, né? Mas assim, vale a pena a experiência. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo dessa retrospectiva. Falar pra mim sobre livros é uma coisa muito gostosa. Se tem uma coisa que a pandemia me ajudou foi de voltar a ler os livros que eu gostava tanto, porque quando a gente estuda, trabalha, etc., a gente fica cansado, não tem o que fazer. E quando a gente tá no tempo livre, a única coisa que a gente quer fazer é nada. Coisas em que não demandem a nossa atenção. Então, eu acho que eu queria falar sobre esses livros que eu li, porque durante esse tempo eu pude voltar a ter esse hábito de leitura que eu gostava tanto de ter e que eu tinha diminuído muito. Então, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu expus aqui os livros em que eu mais gostei que eu li esse ano. E eu espero de verdade que tenha despertado em vocês, pelo menos, a curiosidade de ter lido eles também. Ou se decepcionar com eles, igual eu me decepcionei. Porque faz parte. Ter hábitos de leitura é você conseguir olhar para um livro e falar: esse livro é bom, mas aquele ali não é tanto. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!